né? É um prazer poder compartilhar um pouquinho do que eu tenho de informação em relação aos desenhos do estúdio, parabenizar a iniciativa de vocês, né? Eu acho que é super importante. Vocês estão aprendendo questões relacionadas à psicometria, que tem sido uma área dentro da pesquisa clínica muito, muito, muito utilizada, né? Em relação ao desenvolvimento de instrumentos, tem sido cada vez mais utilizados para se avaliar desfechos de saúde. Tá? Então, o Alejandro tinha conversado comigo, Guilherme também, para eu tentar apresentar algumas questões relacionadas assim. Quais são os principais desenhos de estudo que a gente pode utilizar, principalmente em relação à pesquisa quantitativa, né, que de fato é o foco do que a gente faz lá, pesquisa quantitativa. Tá? Então, quais são os principais desenhos de estudos que a gente pode utilizar na pesquisa clínica e na pesquisa epidemiológica? E a gente tem diversos desenhos de estudo, cada um tem seus pontos fortes e seus pontos fracos, e cada um deles ele tem uma indicação para ser utilizado em uma determinada situação ou outra. A indicação ela é acadêmica, ela é científica, tá? Então, dependendo do que você quer investigar, um estudo tem um desenho mais apropriado do que o outro. Por exemplo, quando a gente fala em termos de estudos transversais, são aqueles estudos que você avalia tanto exposição quanto desfecho ao mesmo tempo, eles não são bons para você investigar causalidade, quando você quer tentar estabelecer uma relação entre causa e efeito, uma causa de uma determinada exposição e um determinado efeito, tá? Entretanto, eles são interessantes para você estudar outras coisas, como, por exemplo, a validação de um determinado instrumento, né? A criação e a validação de um determinado instrumento para, por exemplo, qualidade de vida, tá? E uma série de outras aplicabilidades. Então, obviamente, existem as indicações clínicas, mas também existem as indicações práticas. Por exemplo, do ponto de vista em termos de nível de evidência, o desenho de estudo que promove o maior nível de evidência são os ensaios clínicos. Entretanto, eles são difíceis de serem conduzidos e muitas vezes eles têm um custo muito elevado, o que faz com que muitas vezes eles não sejam viáveis do ponto de vista prático, operacional. Então, a gente pensa em alguns outros estudos para responder aquela nossa pergunta de pesquisa. Tá claro? Fiquem à vontade, se vocês quiserem, eu sou a favor, assim, da gente sempre fazer um bate-papo, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem, não sei se Guilherme acha também que é interessante, mas se tiverem alguma dúvida, eu acho melhor vocês até interromperem, a gente conversando, porque a dúvida de um pode ser a mesma dúvida do outro, e se deixar para o final a gente esquece, tá bom? Podemos fazer assim? Ah, perfeito. Beleza. Então, vamos falar um pouquinho. Antes da gente falar especificamente dos desenhos de estudos, é importante a gente falar um pouco sobre o método científico. O que é o método científico? É o fundamento da pesquisa, tá? Então, ele busca evidências que contribuem para confirmar ou refutar determinadas hipóteses. Sempre que a gente está pensando em algum estudo, a gente tem uma hipótese do que vai acontecer. Tá? Essa hipótese, inicialmente, ela é conceitual, então, né, a gente observa lá que a maçã caiu na cabeça do indivíduo e, a partir daí, a gente elabora uma teoria e a gente vai testar aquela hipótese que a gente elaborou. Então, o teste dessa nossa hipótese conceitual é feito através dessa hipótese operacional. E aí, na hipótese operacional, a gente parte para a coleta e análise dos dados. Então, o método científico, tá, ele tem várias etapas, poderíamos dizer assim. Então, ele começa com a observação, depois a problematização, depois a formulação de perguntas e hipóteses. Nessa parte da formulação de perguntas e hipóteses, a gente tem a hipótese conceitual, e a partir daí a gente realiza uma testagem sistemática. Essa testagem sistemática, como nós vamos realizar essa testagem sistemática, o que a gente chama de hipótese operacional. A partir daí, a gente tem uma análise uma fase de análise e interpretação de resultados e a divulgação desses resultados. Eu trago um exemplo aqui, que é o exemplo da programação metabólica, tá? Existe uma teoria por trás disso chamada teoria de Barker, em que a teoria diz o seguinte, tá? Através de alguns estudos, de algumas observações, foi observado que o ambiente intrauterino, seja ele nutricional, hormonal ou metabólico, ele pode programar a estrutura e a fisiologia do bebê, tá? Do recém-nascido, e essa estrutura e fisiologia ela pode perdurar até a fase adulta. Ou seja, tudo que acontece no ambiente intrauterino pode perdurar não apenas durante a infância, mas também durante a fase adulta.
Então, qual é a hipótese conceitual que se elabora através dessa teoria? Tá? Que a subnutrição uterina, desnutrição uterina, seria um fator de risco para doenças cardiovasculares na fase adulta, por exemplo. Então, como que nós vamos operacionalizar isso para investigar se de fato essa nossa hipótese conceitual vai ser confirmada ou será refutada? Então, a gente pode tentar elaborar um desenho de estudo que inclua crianças com baixo peso ao nascer, né, comparando com crianças que têm um peso adequado, e avaliar se essas crianças, de fato, elas têm um maior risco de doenças cardiovasculares na fase adulta. Tá? Então, nós vamos pegar, por exemplo, todo mundo que nasceu numa determinada maternidade, ou então numa determinada cidade, e acompanhar esses indivíduos durante toda a vida, e aí a gente vai classificar inicialmente quanto à exposição. A nossa exposição seria, por exemplo, baixo peso ao nascer. A gente investiga aqueles que têm um peso menor que 2,5 kg e compara com aqueles que têm um peso maior do que 2,5 kg e vê ao longo do tempo quantas pessoas tiveram em cada um desses grupos doenças cardiovasculares. Então a gente operacionalizou isso, pensou em um desenho de estudo, vai realizar a coleta e a análise dos dados para a gente rejeitar ou não rejeitar a nossa hipótese. E aí, de fato, né, só para exemplificar, diversos estudos têm investigado se de fato a programação metabólica ela influencia nos desfechos na vida adulta e tem uma série de trabalhos mostrando isso, né, que tudo que acontece lá no ambiente intrauterino, ele se prolonga até a vida adulta, né, então tem alguns trabalhos, inclusive de alguns grupos brasileiros, né, mostrando isso, né, que baixo peso ao nascer é um fator de risco associado ao maior desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Tá claro? Bom, então os desenhos de estudo, eles vêm nessa linha de tentar fazer com que as hipóteses conceituais eles se transformem em hipóteses operacionais, ou seja, a gente pensou através de uma teoria, em uma hipótese conceitual, e como que a gente vai de fato verificar se essa hipótese conceitual ela é real, ela de fato acontece, tá? Então, os desenhos, dependendo do estudo, né? Nos desenhos de estudo, a gente faz uma observação sistemática dos fenômenos de interesse que a gente tem. Então, a gente estabelece a melhor ferramenta possível, a melhor estratégia possível para a gente conseguir coletar e realizar essa observação sistemática dos fenômenos de interesse. Tá? Ele segue teorias e métodos de investigação científica, que são vários, então a gente tem cursos específicos só de desenho de estudo, e cada um desses desenhos de estudos tem particularidades que são super importantes, atreladas a diversos conceitos de pesquisa clínica, de epidemiologia, como viés, confundimento, enfim. A gente vai tentar fazer um overview aqui, tá? Mas existe, quem tiver de fato interesse em se aprofundar nisso, eu acho que tem uma série de materiais, livros que podem ser consultados. E a partir desses dados, a gente vai analisar e interpretar, a partir da obtenção desses dados, a gente vai analisar e interpretar os resultados para, de fato, saber se a gente vai refutar ou não a nossa hipótese nula. Algumas diferenças entre os principais desenhos de estudo. Como eu falei para vocês, cada desenho ele tem seus pontos fortes e pontos fracos. Tá? E eles têm uma aplicação maior quando você quer investigar um determinado aspecto ou outro determinado aspecto. O que diferencia os desenhos de estudos? Tá? Os desenhos de estudos podem ser diferenciados através do controle da exposição, se o investigador controla ou não a exposição. Por exemplo, no exemplo lá da programação metabólica, eu que sou pesquisador daquele estudo, eu não controlo a minha exposição. Qual é a minha exposição naquele momento? É o baixo peso ao nascer. Eu, enquanto pesquisador, eu não consigo controlar isso. Isso é algo que aconteceu. Então, eu estou só observando. Por outro lado, quando que o pesquisador controla a exposição? Num estudo de intervenção, num ensaio clínico, por exemplo. Se eu quero investigar o efeito de um programa de reabilitação cardiovascular na capacidade funcional de indivíduos que tiveram doença arterial coronariana. Então, vou pegar indivíduos com doença arterial coronariana e vou separar em dois grupos. Um grupo que vai fazer exercício, o outro grupo que não vai fazer exercício. Então, eu, enquanto investigador, eu estou controlando, eu estou oferecendo a minha exposição. Então, eu separo os dois grupos através de uma exposição que é oferecida pelo investigador.
Então, essa é a primeira forma na qual os desenhos de estudos podem se diferenciar, através do controle da exposição. Os desenhos de estudos também podem se diferenciar através da estratégia de observação, como eu até citei no início da aula. É um estudo transversal em que as minhas variáveis de exposição e desfecho. Exposição é aquilo que a gente está querendo investigar, como se fosse o fator causal, e o desfecho seria a consequência, né? O que está relacionado àquele meu fator causal. Então, exposição e desfecho estão sendo avaliados no mesmo momento? Se sim, nós temos o que chamamos de estudo transversal, ok? É como se fosse uma fotografia, né? A gente tem, né, essa sala aqui, a gente tira uma fotografia e a gente vê tudo ao mesmo tempo. Já nos estudos longitudinais, a exposição, ela precede o desfecho. Então, ela é coletada em momentos diferentes, tá? Então, em termos de causalidade, tudo que se pensa em termos de estudos clínicos, no fundo, a gente tenta estabelecer relações causais. O que a gente quer, muitas vezes, é estabelecer relações causais. O quanto que uma determinada exposição está relacionada a um determinado desfecho. Tá? Então, obviamente, em termos de causalidade, quando eu sei que a minha exposição, quando eu tenho certeza, do ponto de vista temporal, que a minha exposição precedeu o desfecho, como é no caso do estudo longitudinal, eu tenho uma inferência causal muito mais apropriada do que, por exemplo, num estudo transversal, em que exposição e desfecho são avaliados no mesmo tempo. E, por mais que eu tenha uma teoria por trás disso, eu nunca consigo garantir o que veio antes. Foi exposição ou foi desfecho? Tá? Por mais que eu estabeleça isso do ponto de vista teórico, eu não tenho como garantir, porque, de fato, os dados foram adquiridos no mesmo período. Tá legal? Então, isso é basicamente o que diferencia os estudos transversais dos estudos longitudinais. Bom, outro fator que pode diferenciar os estudos são os esquemas de seleção. Então, eu posso selecionar indivíduos pelo status de doença, então eu pego indivíduos doentes e indivíduos não doentes e comparo fatores de exposição prévios, tá? Ou então eu posso selecionar os indivíduos pela exposição, pelo status de exposição, como no caso lá do estudo que eu falei para vocês da programação metabólica, né? Então a gente tinha indivíduos, eles eram livres da exposição ainda que a gente queria investigar, que qual era? Era a doença cardiovascular, e a gente investigou. Quem estava exposto, qual era a nossa exposição naquele caso? Baixo peso ao nascer. E quem não estava exposto. Legal? Eu também posso diferenciar os desenhos de estudo de acordo com a seleção das unidades de observação. Quando eu utilizo unidade individual, ou seja, quando eu utilizo a informação do indivíduo, ou quando eu utilizo unidade agregada, quando eu utilizo a informação de um conjunto, por exemplo, posso utilizar a informação de um grupo de pessoas, né, de uma turma, de uma cidade, de um país, enfim. Então, nós temos um outro desenho de estudo quando a nossa seleção da unidade de observação ela é do nível agregado, que nós chamamos de estudos ecológicos. Tá? Em relação à relação temporal de mensuração-observação, os estudos podem se diferenciar em prospectivos e retrospectivos. Prospectivos é quando eu avalio as informações prospectivamente. Retrospectivos é quando eu pego as informações que já existem. Então, é muito comum, por exemplo, caso de estudos que a gente pega informações de prontuário. Tá legal, pessoal? Alguma dúvida até o momento? Sim, não? Mauro, Gente, eu fiquei pensando o seguinte, se nos estudos longitudinais seriam, assim, os melhores estudos para a gente conseguir chegar a conclusões relacionadas à causalidade, né? sim, sim. Seriam os melhores. Porque, por exemplo, na psicologia tem um caso clássico seria assim, se exposição a desenhos violentos deixa crianças mais violentas, né? Então, se eu fizesse só uma coleta transversal, eu só teria assim, uma correlação entre crianças que assistem mais e que menos têm comportamentos agressivos. Não daria para incluir causalidade, mas se eu observasse crianças ao longo do tempo e visse as que assistem mais, expor elas a muito desenho violento, outras não, aí eu poderia já intuir uma causalidade, propriamente dito. Ótima colocação, é isso mesmo, tá? Existem vários. Quando a gente fala de causalidade, existem vários pressupostos e várias teorias. Existem cursos, livros específicos só que falam sobre causalidade. A temporalidade é um dos pressupostos. É um pressuposto muito importante.
existem outros pressupostos, né, de plausibilidade biológica, enfim. Mas a causalidade, sem dúvida nenhuma, é um dos pressupostos. Então, se você fizesse um estudo transversal, você não vai saber. Por exemplo, poderia ser a criança mais violenta, ela tem mais, ao invés de ser o desenho, que faz com que a criança fique mais violenta, pode ser a criança mais violenta que tem uma maior vontade de ver o desenho. Então, você não consegue estabelecer essa relação. O que vem o quê? Entendeu? O ovo ou a galinha. A gente não consegue estabelecer essa temporalidade. Já no estudo longitudinal, não. A gente consegue determinar o que veio antes. Então, você vai pegar crianças, mais ou menos, não sei se você teria um questionário que você pudesse avaliar isso, né? O nível de irritação delas, por exemplo. Então, avaliaria o nível de irritação delas num primeiro momento, tá? Aí todo mundo teria um grupo que assistiria desenho, teria outro grupo que não assistiria desenho e acompanharia, tá? Ou então, por exemplo, os ensaios clínicos também são estudos longitudinais, né? Você vai pegar crianças, você poderia randomizar, alocar um grupo que pudesse ver desenho e outro grupo que não pudesse ver desenho. Aliás, não poderia fazer esse tipo de estudo, e eu vou explicar mais para frente por quê. Porque isso seria uma exposição que não seria benéfica para os indivíduos, não é isso? Você acredita que ela é uma exposição que não é benéfica, concorda? Sim, você está supondo que tem uma causa negativa essa exposição, né? Isso, então, se você tem uma causa negativa, você não pode fazer um ensaio clínico. Por quê? No ensaio clínico, como eu falei para vocês, quem controla a exposição? É o investigador, É o pesquisador, né? É o pesquisador. E eu, enquanto pesquisador, eu não posso propor para que a pessoa faça alguma coisa que não seja benéfica. Isso é uma coisa que a gente vai falar nos ensaios clínicos. Quando a gente fala de ensaios clínicos, a gente só pode fazer estratégias de intervenção que sejam benéficas. Tá? Eu não tenho, por exemplo, avaliar assim, eu quero avaliar os efeitos deletérios do fumo. Aí eu randomizo um grupo, randomizar é sorteio aleatório, né? Então um grupo não fuma, outro grupo fuma, aí você foi para o grupo que fuma, mas eu não quero fumar. Não, vai fumar que você for randomizar, não posso. Tá? Do ponto de vista ético, você não pode. Então, do ponto de vista ético, ensaios clínicos só podem ser realizados se a estratégia de intervenção for benéfica. Ou então, pelo menos que os dados preliminares, ou que a teoria por trás disso, acredite que essa estratégia é benéfica, tá bom? Então, no caso, por exemplo, que você citou, você não poderia fazer um ensaio clínico, mas você poderia fazer um estudo observacional, ver crianças que assistiam televisão e comparar com crianças que não assistiam televisão e ver o que acontece com o comportamento delas ao longo do tempo. Tá legal? Show. Ficou claro Acho que o isso? Alejandro... Sim. Acho que foi super claro. Acho que o Alejandro levantou a mão. Pode. É porque eu não consigo ver aqui. Mauro, é o seguinte, você está falando dos estudos longitudinais e está falando sobre relação temporal. A minha pergunta é a seguinte, os estudos longitudinais, eles podem ser tanto prospectivos quanto retrospectivos, certo? Isso. É essa relação aqui, porque assim, isso é um esquema didático em relação a como os estudos podem se diferenciar, né? Então, eu coloquei aqui em relação a essa relação temporal. Então, os desenhos de estudos, eles se entrelaçam aqui em relação a esses diferentes desenhos, tá? Entre essas principais diferenças. Tá legal? Beleza? Posso seguir? Show de bola. Está super claro. Então tá. Então olha só, isso aqui é só um esquema didático, né? Por exemplo, em relação ao controle da exposição, o pesquisador controla o fator de exposição? Se não, nós temos o que nós chamamos de estudos observacionais, tá? E aí a gente tem os estudos transversais, os estudos de coortes, os estudos de caso-controle e os estudos ecológicos. Se sim, a gente faz uma outra pergunta. Nós temos um grupo de comparação? Não. Então nós temos os que chamamos de estudos não controlados ou de single arm, tá? Alguns trabalhos, alguns autores também colocam esses estudos que você só tem um grupo em que você avalia uma intervenção pré e pós, tá? Então eu não tenho grupo de comparação. O meu grupo de comparação é o mesmo indivíduo anteriormente à exposição. O que em termos de causalidade é muito fraco, tá? Porque você tem uma série de questões que podem influenciar nisso, até mesmo o envelhecimento, outras exposições na qual o indivíduo pode estar exposto, enfim, tá? Então, normalmente, esses estudos, eles são conceituados como estudos não controlados.
Tá? Agora, se eu tenho um grupo de comparação, eu faço uma outra pergunta. A unidade de observação a alocação da unidade de observação foi aleatória? Sim ou não? Ou seja, houve um processo que a gente chama de randomização, em que os indivíduos eles são separados de forma randômica entre um grupo e outro? Se sim, nós temos o que nós chamamos de ensaios clínicos randomizados. Se não, nós temos o que nós chamamos de estudos quase experimentais, quase com I mesmo, que vem de falso experimento, pois acredita-se que o experimento verdadeiro, o experimento genuíno, seja aquele em que você tem um grupo de observação e que os indivíduos são aleatorizados entre esses dois grupos, tá certo? Bom, em relação às estratégias de observação, né, se o estudo é seccional ou longitudinal, as medidas são realizadas em mais de um ponto no tempo, ou seja, é uma foto ou é um vídeo que eu tenho em relação às minhas informações. Então, se elas são realizadas em mais de um ponto no tempo, nós temos os ensaios clínicos, os estudos quase experimentais, não controlados, os estudos de corte, os estudos caso-controle, que também podem ser longitudinais, e os estudos ecológicos. Se não, nós temos os estudos transversais e os estudos ecológicos. Tá? Bom, como é o esquema de seleção em relação à doença ou exposição? Ou seja, as minhas unidades, os indivíduos, eles são selecionados pelo status de doença ou pelo status de exposição. Se eles são selecionados pelo status de doença, nós temos o que nós chamamos de estudo caso-controle. Ou seja, eu pego casos e pego controles. E aí eu vou investigar algum fator que aconteceu no passado com eles. Tá legal? Agora, se os indivíduos são selecionados pelo status de doença, nós temos... não são selecionados, perdão, pelo status de doença, nós temos os outros desenhos de estudo. Em relação às unidades de observação, se é o nível individual ou se é o nível agregado. Se nós temos uma unidade de observação agregada, nós temos o que nós chamamos de estudo ecológico. Se a minha unidade de observação é o próprio indivíduo, eu tenho os outros desenhos de estudos, ensaios clínicos, quase experimental, não controlado, transversal, coorte, caso controle. E, por fim, só para exemplificar, né, aquilo que a gente tinha falado naquele primeiro slide, em relação à questão temporal, a mensuração e observação. Nós temos os estudos prospectivos, quando tanto exposição quanto desfecho, eles são observados prospectivamente. Nós temos os estudos retrospectivos, quando exposição e desfecho são observados retrospectivamente. E nós temos os estudos mistos, quando eu tenho a minha exposição observada no passado e o desfecho ele é avaliado de forma prospectiva. Tá claro? Tá claro, sim. Maro, eu fiquei com uma dúvida sobre, por exemplo, na área da neuropsicologia tem muitos estudos que são, por exemplo, verificar pacientes que tiveram perda de massa encefálica do lobo frontal, por exemplo, e ver se eles tiveram alteração de memória de trabalho. Então, ver quais tipos de alterações psicológicas as pessoas que tiveram perda de massa encefálica tiveram. Aí você vai lá e você faz esses testes nessas pessoas. Só que aí você vai e compara os scores de memória de trabalho dele com uma norma que você tem, ou seja, com a média da população. Quando você tem um grupo que não foi aleatório, assim, é um grupo que apareceu, assim, é uma coorte que você tem, e você compara com uma média, mas que não são pessoas que você testou, mas é uma média, assim, medida já anteriormente. Sim. Para qual tipo de estudo ela estaria? Acredito Assim? que seja um estudo transversal. Uhum. Tá? Porque a sua medida, a medida que você teve, na verdade, assim, é super difícil do ponto de vista de dado, né, estatístico, você comparar com grupos de fora. Até é possível, mas é super difícil você comparar, porque você tem que ter o banco de dados de onde saiu essa normatização, tá? Quando você tem utilizando assim, só comparando, né, ele está acima ou abaixo, aquela média dos dados dos indivíduos que você pegou está acima ou está abaixo. Então, de fato, o dado que você está utilizando é do teu indivíduo. Então, isso é um estudo transversal, tá? E está comparando com o que você tem em termos de referência na população. Mas aí eu Entendeu? poderia dizer que tem um grupo controle, porque eu não selecionei nenhum grupo, mas eu estou comparando ele a scores assim, de pessoas que foram medidas anteriormente. Geralmente esses testes eles têm manuais onde foram medidas já 300, 400, 1000 pessoas.
eu estou comparando ele a um Difícil grupo. porque Ele é seria difícil grupo você controle ou não? comparar. É difícil você ter. Assim, porque as características do seu grupo, muitas vezes, ela pode ser diferente do outro grupo que você está comparando. Mesmo que eles digam assim, por exemplo, né, na minha área, né, existem valores preditos para força da musculatura inspiratória, por exemplo, tá? Então, valores, foi feito para a população brasileira, ok, mas não necessariamente esses valores eles vão ser comparáveis com a minha amostra, porque a minha amostra vai ter características diferentes, muitas vezes, do que esses valores. A validação de valores, assim, para uma população é super, super difícil você fazer, né? Porque não necessariamente você teria que ter uma amostra muito, muito, muito grande, muito representativa, e aí a gente tem diversos parâmetros, diversos esquemas para você tentar ver essa questão da representatividade da amostra, tá? Então, seria critérios de amostragem, por exemplo, que torna difícil você comparar. Não sei se eu estou me fazendo claro, mas assim, é difícil você comparar os valores da sua amostra com os valores, mesmo que você tenha um valor de referência bem estabelecido, porque às vezes a característica da população que você está estudando é diferente da população que você está comparando. Além disso, quando você utiliza valores do seu indivíduo, da sua amostra, você está utilizando normalmente uma medida sumária de cada um desses indivíduos. Você pode comparar, mas você fala assim, não, mas eu vou comparar cada indivíduo e vou ver quanto que está acima ou abaixo da norma. Ok, aí você vai ter um percentual que está acima ou um percentual que está abaixo daqueles valores que você diz como padrão para a referência brasileira. Lembrando que esses valores, eles vieram de uma amostra, que tem uma série de questões em relação à representatividade, e que esse valor pontual que você utiliza como ponto de corte, muitas vezes, ele tem uma variabilidade daquela medida. Então é um valor pontual, mas ele tinha um desvio padrão que muitas vezes você não considera nesses pontos de corte. Entendeu? Então é super difícil. Você pode, assim, na discussão a gente já fez isso, por exemplo, a gente cansa de fazer isso, né? A Alejandra até teve numa banca ali, ó. A gente avaliou o nível de atividade física da população, lá com doença de Chagas. A gente observou que era 50%. Tá? Aí eu peguei um estudo que avaliou o nível de atividade física na população brasileira. Aí ele era de 70%. Aí eu disse assim, olha, a nossa população tem o menor nível de atividade física do que a população brasileira, porque um trabalho que mostrou na população brasileira foi 70%, e um trabalho que mostrou na nossa população foi 50%. Ok, eu posso fazer isso uma comparação meio que indireta, mas eu não tenho como afirmar, entendeu? Então, várias pessoas criticam esse tipo de comparação, tá? Show de bola. Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora aqui é tentar falar, discutir, trazer para vocês cada um desses desenhos de estudo, tá? Mesmo que de uma maneira mais sucinta. Bom, os relatos de caso, ou séries de casos, são os primeiros estudos da área de biomédica. Eles são estudos eminentemente descritivos, tá? Que servem para promover uma descrição aprofundada de um determinado caso observado ou de uma série de casos, por exemplo. Então, os estudos de caso, eles servem principalmente para levantar hipóteses, tá? Principalmente, por exemplo, quando a gente observa casos raros ou então casos inusitados na prática clínica. Eles são de fácil condução e de baixo custo, porém eles apresentam baixa validade externa. O que é a validade externa? É o quanto que a gente consegue extrapolar dos resultados do meu estudo para a população como um todo. Tá? Então, muitas vezes, esses casos, eles representam uma informação importante. Vocês vão ver aqui, recentemente, a gente teve relatos de casos que foram super importantes, tá? Mas em termos de representatividade externa, eles são muito pobres, tá? E não é possível estabelecer relações sem um grupo de comparação. Alô? Estão me ouvindo? Mauro, Estamos sim. queria te fazer uma pergunta. Os relatos de casos... Você está me ouvindo, Mauro? Eu acho que ele não está nos ouvindo. Estão me ouvindo? Agora estamos ouvindo. Você acha que não estava ouvindo a gente? Eu não estava ouvindo vocês. Tá. Desculpa. Mauro, eu tenho uma pergunta para você em relação... Sob o ponto de vista de níveis de evidência, né? Esses são os relatos de caso, eles são os níveis de evidência mais baixos, não é isso? Mais baixo, isso. No finalzinho da aula, eu mostro lá os níveis de evidência. Vai falar sobre isso, tá? Isso é são muito os níveis... interessante, porque a gente, às vezes, especialmente com grupos, com pessoas que não são dessa área, eles tendem a valorizar muito o relato de caso, né?
como uma evidência forte. A gente viu muito isso no Covid, né? Questões de vacinas, né? Então, casos adversos de vacinas, relatos de casos como sendo valorizados, como sendo algo grave, que a vacina não devia ser dada, né? Então, tudo bem, você vai comentar isso, então eu não vou falar mais nada agora. Assim, eles servem para levantar hipótese, mas de fato, em termos de causalidade, eles levantam hipóteses que vão ser testadas com outros desenhos de estudo, tá? Mas foi importante a sua colocação. Bom, então isso aqui foi um caso, né? Assim, um estudo de caso que foi publicado no New England e que foi o primeiro trabalho que suscitou a relação entre o vírus Zika com a presença de microcefalia. Então, esse foi um trabalho que foi publicado em um caso de uma mulher eslovena de 25 anos, que morava no Brasil, trabalhava desde 2013 e realizava um trabalho voluntário em Natal. Tá? Ela engravidou em fevereiro de 2015, na 13ª semana de gestação, ela ficou sintomática, teve febre, mialgia, exantema maculopapular, que eram bem característicos quando a gente teve a epidemia de Zika, quando a gente teve o surto de Zika. Então, ela foi para uma emergência e foi diagnosticada como Zika, sem realizar o exame de sangue, tá? Único e exclusivamente através do diagnóstico clínico. Na 28ª semana de gestação, ela retornou para a Europa, e na 29ª, ela fez uma ultrassonografia que observou uma anormalidade no desenvolvimento fetal, tá? Ela repetiu esse exame na 32ª semana, que confirmou a microcefalia e a gestação foi interrompida, o que é permitido na Europa. E ela foi interrompida e começou-se a suspeitar dessa infecção viral que ela teve pelo Zika vírus. Então, realizou-se uma autópsia e que constatou a presença do vírus da Zika no feto. Ou seja, iniciou-se uma possível associação através de uma observação, então começou-se a especular uma possível associação entre Zika com microcefalia. Então, outros estudos, esse aqui foi um relato, uma série de casos, tá? E que também observaram essa relação entre e aí foi realizado com um número bem maior de pacientes, né, com 35 pacientes, e também começou a se observar essa relação entre a presença, né, o fato da pessoa ter tido infecção pelo Zika vírus com microcefalia. Tá? Então, assim, como o Alejandro falou, a gente não pode hipervalorizar, mas muitas vezes muitos dos achados que serão confirmados em estudos clínicos posteriores, eles advêm de relatos de caso, tá? Que tem seu espaço ainda hoje em dia. Então, ninguém vai fazer, por exemplo, um relato de caso na minha área para avaliar se o exercício físico faz bem para hipertensão arterial. Não há mais espaço para isso, você já tem uma série de estudos que tem um nível de evidência muito maior mostrando isso. Agora, muitas vezes você tem um relato, né, uma experiência na sua prática clínica, que não está muito bem documentada na literatura, um caso novo, ou até mesmo uma estratégia de intervenção que você viu, que você realizou com um paciente, que deu certo, e que você gostaria de registrar, existe espaço para isso, sabendo que o nível de evidência gerado por esse tipo de estudo é muito baixo, tá? E ele deve ser, e as informações, né, a hipótese gerada por esse relato de caso, que ele é eminentemente descritivo, ela deve ser confirmada em estudos posteriores, um desenho mais robusto. Tá? Esse aqui é o primeiro trabalho que foi publicado com os casos de coronavírus, tá? Mostrando, né, as características desse paciente, né, as imagens em relação ao acometimento da infecção respiratória dele, o curso clínico da doença, então mostrando através de um relato de casos. Então aqui foram 41 pacientes. Descobriu-se uma nova doença, né? Começou-se a se relatar o desenvolvimento clínico dessa doença, e a partir daí, inúmeros outros estudos foram desenvolvidos, apresentando as características clínicas dessas doenças e todos os desdobramentos que isso teve, como todos nós vivenciamos. Tá legal? Alguma dúvida em relação aos estudos de caso? Tudo tranquilo. Eu queria fazer só um rápido comentário, como que, apesar de, como você tinha dito, os estudos de caso estarem assim, na pirâmide de evidências bem abaixo,
eles são muito interessantes para gerar essas hipóteses. E na Sim. psicologia tem um caso, eu acho que é uma história muito marcante, assim, na psiquiatria e na psicologia, que é como que foi descoberto a eletroconvulsoterapia, né? Onde um psiquiatra começou a perceber que os pacientes dele que tinham transtorno depressivo maior e eram epiléticos, após ter crises convulsivas, melhoravam muito dos sintomas depressivos. Então, assim, era um estudo clínico, parecia não ter relação, mas descobriram, então, que a eletroconvulsoterapia reduzia sintomas depressivos, né? Então, só uma observação dessa gera toda uma área de estudos. Então, ele tem uma importância muito grande nisso, né? Realmente. Escreveu, né, o que ele fez, e levantou uma hipótese, e a partir daí outros estudos vão ser realizados para confirmar ou não aquela determinada hipótese. Sem dúvida nenhuma, sim, eles têm a sua importância, apesar de que o nível de evidência ainda ele é o mais baixo, entendeu? Por todas as questões de causalidade, você não poder fazer inferências, tá bom? Bom, os estudos ecológicos, como eu falei para vocês, a nossa habilidade de observação são os dados agregados. Então, a gente não pega a informação do indivíduo, eu pego informação, por exemplo, de cidade, de estado, de país, de setor, né, de uma turma, enfim. Normalmente, a gente utiliza o que se chama dados secundários, né, dados de um banco de dados lá do IBGE, do Ministério da Saúde, e os estudos ecológicos, eles podem ser descritivos ou analíticos. Então, isso aqui é um exemplo de um estudo ecológico, né, que mostra a prevalência, na verdade, é que ele mostra a taxa de morte de algumas doenças crônicas, como, por exemplo, diabetes, doenças respiratórias, câncer e doenças cardiovasculares, em diferentes localidades, de diferentes regiões do Brasil, em diferentes períodos de tempo. Então, a gente consegue ter uma noção aqui que, por exemplo, no norte, a gente diminuiu um pouquinho a taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares no período de 10 anos, tá? E aí, quando a gente pode fazer diversas comparações, tanto dentro da mesma região, em diferentes períodos de tempo, quanto comparar diferentes regiões, enfim. Então, o que é importante a gente entender aqui é que a gente está utilizando as informações no nível agregado, tá? Então, aqui eu estou utilizando a informação da região do país. Eu não estou utilizando a informação do indivíduo, eu estou utilizando a informação da região do país. Tá? Esse aqui é um trabalho, então, esse aqui é um estudo descritivo. Tá? Basicamente descritivo, que apresenta diferentes características. Esse aqui é um trabalho que também utiliza dados ecológicos, mas que ele avalia, por exemplo, o efeito do programa de transferência de renda na mortalidade infantil. Tá? Foi um trabalho muito importante, foi publicado no Lancet. O que eles fizeram? Eles compararam a mortalidade infantil em diferentes municípios, tá, que recebiam esses programas de transferência de renda. Mais especificamente, o programa Bolsa Família e o programa de saúde da família. Então, eles pegavam e eles compararam a mortalidade infantil naqueles indivíduos que tinham baixa cobertura, cobertura intermediária, cobertura alta e uma cobertura consolidada. Tá? E o que eles observaram aqui? Que a mortalidade infantil, naqueles municípios que tinham uma maior cobertura desses programas de transferência de renda, eles tinham uma menor mortalidade, né, tanto para as doenças diarreicas, né, quanto de desnutrição, quanto de infecções do trato respiratório, quando comparados com aqueles indivíduos que tinham uma baixa cobertura desses programas. Observem só, a gente aqui não está utilizando o dado do indivíduo, a gente está utilizando o dado do agregado. Então, em termos de cobertura do município. Tá? Então, eu não sei se aquele indivíduo que recebeu ou não recebeu foi aquele indivíduo que morreu ou não morreu. Tá? Eu estou utilizando os dados do agregado, mas que de fato trazem uma informação importante. Tá? Então a gente observa aqui que esses programas de transferência de renda eles são super importantes, foram super importantes para a diminuição de mortalidade infantil, e aí por diversas causas. Tá legal? Esse aqui é um outro exemplo, né, utilizando dados agregados, consumo de cigarro e variação geográfica nos Estados Unidos com doença coronariana. O que a gente observa? Né? Que aqueles estados que têm um maior consumo de cigarro per capita, eles morriam mais, tinham uma maior taxa de morte por doença coronariana. Então, levando a hipótese de que o aumento do consumo de cigarro está associado a um aumento na mortalidade por doenças cardiovasculares.
Esse aqui, mais dentro do contexto que nós vivemos atualmente em relação à Covid, né? Esse aqui foi um trabalho muito interessante, foi um dos primeiros trabalhos que mostrou que o lockdown foi super efetivo para o controle dos casos de Covid. Então, observem só os senhores que isso aqui foi desde 1º de janeiro de 2020. Então, existe a taxa de transmissão de uma doença infecciosa, ela pode ser medida através dessa taxa, né, a taxa de reprodução, reproduction number, tá? Significa o quanto que uma pessoa é capaz, quantas pessoas são infectadas por uma única pessoa, tá? Então, quando essa taxa está acima de 1, significa que a epidemia, que a transmissão da doença está fora de controle. Então, observem só que, até essa data, aqui, dia 23 de janeiro, o reproduction number ele estava muito alto. Significava o quê? Um grande número de casos novos daquela doença. E, a partir daí, se estabeleceu uma estratégia de lockdown. Foi o fechamento completo de todas as atividades da cidade. E aí a gente observa uma redução drástica do número de casos da transmissão da doença a partir do estabelecimento do lockdown, tá? Então, observem só que aqui a gente está utilizando dados agregados, a gente não está utilizando dados do indivíduo, não estou vendo se aquele indivíduo que ficou em casa teve ou não teve, mas eu estou utilizando o dado agregado, dados daquela cidade, e aí a partir de um determinado momento em que foi estabelecida uma estratégia de saúde, tá? A gente teve uma redução do número de casos. Legal? Dúvidas? Show de bola, super claro. Bom, isso aqui é um trabalho muito interessante, né, que foi publicado no New England. Como eu falei para vocês, todos os estudos eles têm seus pontos fortes. Os pontos fortes de um estudo ecológico é que você consegue muitas vezes ter uma informação de como que aquilo acontece na população como um todo, tá? Mas a gente tem que ter cuidado. Olha só que interessante. Isso aqui é um trabalho, é um gráfico que correlaciona o consumo de chocolate per capita com o prêmio Nobel. E aí a gente observa, né, que aqueles países que têm o maior consumo per capita de chocolate têm uma maior quantidade de prêmio Nobel, tá? Faz algum sentido isso do ponto de vista biológico? Não muito, tá? Então, o que será que pode acontecer em alguns estudos ecológicos que a gente tem que tomar cuidado? Chama-se de falácia ecológica. Quando a gente planeja inferir para o indivíduo a partir dos dados agregados. Tá? Isso é muito comum quando a variabilidade da característica estudada dentro do grupo ela é muito grande, ou seja, qual é o meu grupo? É o país. Então, o consumo de chocolate ele é muito variado, dependendo da região, então dependendo do extrato que eu estiver analisando. Então, quando você tem uma variabilidade muito grande da característica estudada dentro da sua unidade de observação. Quanto maior for a variabilidade da variável estudada, menos confiável é essa estimativa. Quanto menor a variabilidade, mais confiável é essa estimativa, porque significa que, de fato, se ela é pouco variável dentro daquela minha unidade de observação, significa, de fato, que todo mundo naquela minha unidade de observação, de fato, come uma maior quantidade de chocolate, por exemplo, tá? Então, essa de fato, a falácia ecológica é algo que a gente tem que ter, é uma limitação muito importante, e é algo que a gente tem que ter em mente quando a gente está utilizando, quando a gente vai realizar um estudo ecológico, então quando a gente vai ler um estudo ecológico. Tá claro? Dúvidas? Então, não Tudo precisa... certo. Esse termo eu conhecia como correlação espúria, né? Que se fazia aqui. Você verificava a correlação, mas que não fazia sentido. Correlação espúria é uma outra coisa, assim. E Hum. quando você começa a fazer correlações de variáveis com variáveis, você pode observar correlações que não são verdadeiras, entendeu? Esse é um termo isso é um termo específico. Correlação espúria não necessariamente é para estudo ecológico, tá? Isso pode acontecer quando você faz a correlação a nível individual, não necessariamente em relação a utilizando uma unidade agregada. Tá? Show, entendi. Bom, outro desenho de estudo são os estudos transversais, em que exposição e desfecho são avaliados ao mesmo tempo. Tá? Então, é um recorte da população num determinado momento no tempo, como falei para vocês, é uma fotografia, é um estudo muito importante. Então, como eu falei, tem as suas aplicabilidades, principalmente quando a gente quer identificar qual é a prevalência, por exemplo, de uma determinada doença, num determinado
período de tempo. Ele normalmente não implica em causalidade, a gente só avalia associação, ou então, como você colocou bem lá no início, relação entre duas variáveis, e muitas vezes ele serve para levantar hipóteses, tá? É o primeiro passo para você tentar investigar essa relação entre duas variáveis com outro desenho no futuro. Tá? Ele pode ser descritivo ou analítico e tem como algumas limitações, causalidade reversa e viés de sobrevivência, dependendo da duração da doença. Então, por exemplo, se você tem doenças com uma duração muito curta, quando você realiza um estudo transversal, muitas vezes você não consegue capturar aquele indivíduo, tá? Porque ele ou morreu ou se curou daquela determinada doença. Tá? Você só vai, nos estudos transversais, muitas vezes, capturar aqueles indivíduos que sobrevivem mais a uma determinada doença. Ora, se eles sobrevivem mais a uma determinada doença, porque às vezes eles têm uma característica diferente, né, eles têm um fator de risco, fazem mais atividade física, se alimentam melhor, enfim. Tá? Então, isso é importante a gente ter em mente algumas potenciais limitações desse tipo de estudo. E o viés de causalidade reversa é aquilo, né? A gente não sabe muitas vezes o que veio antes, se foi exposição, se foi desfecho. Às vezes, por exemplo, a gente vai na praia, né? A gente tira uma foto do pessoal caminhando na praia. Então, de repente, nessa foto que você tirou, você tem uma quantidade de indivíduos com sobrepeso muito grande caminhando na praia. Aí você vai fazer uma associação assim, então caminhar na praia faz com que as pessoas tenham sobrepeso? Não, muitas vezes é o contrário, né? As pessoas estão com sobrepeso e por isso que elas foram caminhar na praia. Então, em estudos transversais, que consistem numa foto, é difícil a gente conseguir estabelecer essas relações, o que veio primeiro, tá? Por isso que é difícil você estabelecer essa relação de causalidade, por conta da temporalidade. Tá claro? Então, esse aqui é um trabalho muito interessante, é o ERICA, né, que foi um estudo que avaliou a prevalência de fatores de risco em adolescentes escolares. Então, aqui ele mostra, né, dependendo da região do país, né, quais foram a prevalência de adolescentes com hipertensão, enfim. Esse aqui é um outro trabalho muito interessante e que eu gostaria de chamar a atenção para isso. Isso aqui, o NHANES, é um inquérito norte-americano em que eles avaliam, é um inquérito representativo, tá, com uma amostra representativa da população dos Estados Unidos, ou seja, eles fazem lá uma amostragem aleatória, que essa amostragem ela é representativa de toda a população. Tá? Então, existem diversas técnicas de amostragem que fazem com que, considerando, né, diferentes estratos, para você ter uma representatividade de uma população, enfim. Existe toda uma técnica em relação a essa questão da amostragem, que faz com que o NHANES seja considerado como uma amostragem representativa da população dos Estados Unidos. Então, aqui eles mostram os dados do NHANES em 5 ondas diferentes, tá? 88, 92, enfim, são essas 5 ondas. E aqui a gente observa informação de quantidade de fatores de risco. Então, aqui a gente tem 3 fatores de risco, aqui aqueles indivíduos que têm 1 a 2 fatores de risco, aqueles indivíduos que são livres de fatores de risco, e aqueles indivíduos que têm uma saúde cardiovascular ideal. E o que a gente observa? Por que houve uma diminuição do número de indivíduos com 1 ou 2 fatores de risco, porque houve um aumento do número de indivíduos com 3 fatores de risco, tá? Mas você vai me perguntar assim, Mauro, mas olha só, o NHANES não é um estudo transversal? Como é que eu consigo avaliar essa variação longitudinal ao longo do tempo? Eu só consigo fazer isso com os dados do NHANES porque eles são, todos eles vêm de um estudo de uma amostra representativa da população. Tá? Como eles têm uma amostra representativa da população, então isso é um estudo longitudinal? Não, porque não necessariamente o indivíduo que foi avaliado aqui, ele foi avaliado nas outras ondas. Tá? São indivíduos diferentes, mas eu só consigo, mesmo a partir de dados de indivíduos diferentes, eu consigo ter ideia dessa variação longitudinal porque a amostra da população era representativa. Então, eu utilizei técnicas estatísticas de amostragem que faziam com que esses indivíduos representassem, de fato, a população dos Estados Unidos. Ou seja, mesmo com dados transversais, em algumas situações eu consigo avaliar mudança de uma determinada variável ao longo do tempo. Tá legal? É interessante, ficou super claro. E é interessante esse conceito porque, por exemplo, isso é muito utilizado para estudar comportamentos em escolas, né? Então,
Eu quero saber se ao longo do tempo a atitude de estudante de ensino médio mudou em relação à violência urbana, por exemplo. Eu não preciso. Assim, o estudante de ensino médio, ele só é um estudante de ensino médio durante 3 anos. Ele não é não muito mais tempo. Então você pega a mesma sala de ensino médio durante todos os anos, assim, não são as mesmas pessoas, mas é o mesmo grupo, né? Então você ainda consegue fazer essas inferências semi-longitudinais, quase longitudinais, mas. São estudos transversais seguidos. Então você consegue ter ideia do que acontece de forma longitudinal, desde que você tenha uma amostra representativa, entendeu? Não necessariamente pegando todo mundo na mesma escola ao longo do ano, porque de repente o perfil daquela escola mudou, né? Aquela área passou a ser uma área, sei lá, um pouco diferente, que pessoas de níveis socioeconômicos mudaram ali, entendeu? Então, não necessariamente você pegando indivíduos de uma mesma escola ao longo do tempo, você vai ter isso. Por quê? Porque não necessariamente uma única escola vai ser representativa da população de escolares, tá? Mas se você fizer um desenho, uma amostra representativa, como foi o Érica, por exemplo, a população de escolares. Então, se você hoje em dia fizer um outro Érica, né, com os mesmos critérios, né, você vai conseguir comparar como que era a população de escolares antes e como que é hoje em dia, dado que é uma amostra representativa, entendeu? Show, entendi. Tá? Bom, isso aqui foi um outro trabalho, né? Muitas vezes, mesmo em estudos transversais, a gente tenta avaliar associações, tá? Então, aqui a gente tentou avaliar a associação entre qualidade de vida e alguns fatores associados, né? Tentou ver quais principais variáveis estiveram associadas à qualidade de vida nos indivíduos com doença de Chagas. Apesar de que, sabe, reconhecendo essas limitações de causalidade para estudos transversais, muitas vezes ele é o primeiro passo para você tentar identificar algumas determinadas variáveis. Tá? Bom, em relação aos estudos de coorte, que são os estudos que a gente acompanha os indivíduos ao longo do tempo. Tá? Os indivíduos são selecionados e classificados quanto à exposição, presença e ausência de exposição, como eu falei para vocês. Eles são considerados como estudos longitudinais em que existe uma relação temporal entre exposição e doença. A gente normalmente avalia casos incidentes, ou seja, casos novos de um determinado agravo. Eles podem ser prospectivos, retrospectivos ou mistos. Eles servem para avaliar a história natural da doença, fatores de risco, proteção, impacto de uma determinada intervenção ou fatores prognósticos. Uma coisa que é muito importante que a gente precisa, apesar dos estudos de coorte, eles não darem uma segurança maior em relação à questão da temporalidade, existem algumas limitações, principalmente em relação aos potenciais fatores de confundimento e vieses em estudos de coorte. Tá? Uma vez que, por exemplo, se eu estou selecionando indivíduos, eu quero ver quem fez e quem não fez atividade física e avaliar ao longo do tempo. Ok. Então, eu sei que a minha doença aconteceu posteriormente à minha exposição. Legal. Então, em relação à temporalidade, ok. Mas o que faz com que aqueles indivíduos pratiquem atividade física? Então, a diferença, muitas vezes, entre os dois grupos, ela vai além da exposição. Então, aquele indivíduo que faz atividade física, normalmente é aquele indivíduo que se alimenta melhor, que vai mais ao médico, tem uma melhor saúde. Isso, então, faz com que alguns outros fatores possam influenciar nessa relação entre exposição e desfecho, para além daquela minha exposição que eu estou querendo investigar. Tá claro? Então, é super importante a gente levar isso, por exemplo, quando a gente for analisar os dados. E aí uma estratégia dentro dos modelos, né? Quando a gente avalia a associação, a gente traça modelos de regressão, a gente tentar ajustar por potenciais variáveis de confundimento, que é para exatamente tentar eliminar essas variáveis da minha relação entre exposição e desfecho. Tá? Então, aqui é só para exemplificar os estudos de coorte, né? Então, a gente tem indivíduos expostos e indivíduos não expostos. Dentro dos grupos de expostos, alguns vão desenvolver a doença e outros não. E dentro daqueles não expostos, alguns vão desenvolver a doença e outros não. Se eu acredito que a minha exposição está relacionada a um determinado desfecho, então a gente vai ter o maior número de pessoas que desenvolveram a doença dentre aqueles expostos quando comparados com os não expostos. Existem inúmeros estudos de coorte, como, por exemplo, o estudo de Framingham, que é um estudo super importante, em que esse score é super utilizado na área de saúde cardiovascular, é o score de Framingham, em que você dá pontuações diferentes, a partir do momento que eles tentaram investigar quais as variáveis estavam associadas
estiveram associadas com a incidência de algumas doenças, e aí, a partir dessa força de associação, eles deram pontuações diferentes. E a partir dessas pontuações diferentes, a gente constrói um score específico em relação àquela, o quanto que aquele score pode estar associado ao risco da minha determinada doença. Tá? Então, aqui, por exemplo, no score de Framingham, leva idade, colesterol, HDL, enfim, uma série de variáveis clínicas. Tá? Esse aqui foi um outro trabalho que mostrou, por exemplo, o nível de atividade física e a associação com o risco de insuficiência cardíaca, mostrando que aqueles indivíduos que faziam mais atividade física, eles tinham o menor risco de insuficiência cardíaca quando comparados com aqueles indivíduos que tinham um menor nível de atividade física. Isso aqui é para exemplificar. No Brasil, a gente tem alguns estudos de coorte importantes em Pelotas, a coorte de Pelotas de 1982, eles pegaram em 1982 todas as crianças que nasceram em Pelotas e estão acompanhando esses indivíduos até hoje. Tá? Então, a gente tem inúmeros estudos e publicações e associações e conhecimentos científicos sendo gerados com esses indivíduos. Tá legal? Esse aqui foi um trabalho que a gente fez com dados de um estudo de intervenção. Olha que interessante. Isso parece que é um estudo de intervenção, mas não é. Esse é um estudo observacional, em que a gente pegou indivíduos que realizavam a reabilitação cardíaca, ou seja, não foi o pesquisador que propôs aquela intervenção. Já existia um programa de reabilitação cardíaca, foi lá no Instituto de Cardiologia de Laranjeiras, e a gente observou esses indivíduos para ver o que acontecia com eles durante o programa de reabilitação cardíaca e após a alta. Ou seja, eles tinham sido indicados para reabilitação cardíaca através do médico clínico dele. Então, nós, pesquisadores, apenas observamos o que aconteceu durante esse período de tempo. Tá legal? Dúvidas? Show de bola. Então, Mas claro. de caso controle. Bom, os estudos de caso controle, como nós já até citamos anteriormente, os indivíduos são selecionados pelo desfecho, tá? E não pelo status de exposição. Então, presença ou ausência de desfecho, e a gente avalia uma história de exposição. Não é um estudo de coorte retrospectivo, é super importante, que no estudo de coorte você seleciona os indivíduos pelo status da exposição. Aqui não, aqui a gente está selecionando os indivíduos pelo desfecho, tá? É um estudo muito interessante, porque você, principalmente utilizado aquelas doenças mais raras, em que você demoraria um tempo muito grande para avaliar com estudos prospectivos, ou precisaria de uma amostra muito grande, tá? Mas ele é sujeito a alguns potenciais vieses, principalmente em relação à seleção dos controles, tá? É super difícil você selecionar os controles no estudo caso-controle. Então, a seleção dos controles é, de fato, o maior desafio, porque você tem que retirar os controles exatamente da mesma base populacional de onde vieram os seus casos, tá? Então, só que o esquema mostrando que se a gente acredita que aquela exposição está associada com um desfecho, a gente tem uma maior exposição entre aqueles indivíduos que tiveram a doença quando comparados com aqueles indivíduos que não tiveram a doença. Isso aqui é só um exemplo, né, mostrando o impacto da terapia com estrogênio no risco de câncer de ovário. Eles observaram, de fato, que teve uma associação entre o consumo de estrogênio e um aumento do câncer de ovário. Isso aqui avaliando também fatores de risco, né, mostrando que, por exemplo, eles pegaram indivíduos que tinham doença coronariana e avaliaram os hábitos de saúde deles. E aí eles mostraram que aqueles indivíduos, por exemplo, no exercício, né, aqueles indivíduos que faziam mais exercício, eles tinham uma menor chance de ter doença coronariana quando comparados com aqueles indivíduos que não faziam exercício. Tá? Agora, como eu falei para vocês, ele é um estudo super que tem uma vantagem muito grande, porque ele permite que você investigue determinadas situações que seriam difíceis de serem investigadas em estudos de coorte, porque você precisaria de uma amostra muito grande para você ter 1, 2, 3 casos, tá? Ou então necessitasse de um tempo de acompanhamento muito grande. Agora, existem algumas limitações. Esse aqui é um exemplo clássico em relação à seleção dos controles que pode trazer um viés. O viés é todo o erro que traz em relação à interpretação dos resultados. Então, esse trabalho aqui, ele queria avaliar câncer de pâncreas e consumo de café. Então, ele pegou casos, pacientes com diagnóstico de câncer de pâncreas e controles, outros pacientes hospitalizados no mesmo hospital durante o período, atendidos pelo mesmo médico dos casos. E o que ele observou aqui, né, que, dentre os casos, o consumo de café era muito maior
em relação aos controles, o que nos faz acreditar que existe uma associação entre o consumo de café e câncer de pâncreas, dado que o percentual de indivíduos que consomem café é muito maior entre os casos do que em relação aos controles. Tá legal? Entretanto, logo que esse estudo foi publicado, inúmeras cartas ao editor inúmeras cartas foram encaminhadas ao editor questionando a seleção dos controles. Por quê? Porque eles selecionaram os controles dos médicos que atendiam os casos. Normalmente, quais são os médicos que atendem os casos de câncer de pâncreas? São os gastroenterologistas. Então, os controles também eram atendidos pelos gastroenterologistas. E quais são as doenças que os gastroenterologistas normalmente atendem? Por exemplo, doenças que fazem com que, muitas vezes, o próprio médico oriente, né, uma gastrite, que oriente que o cara reduza o consumo de café. Ou seja, será que esse consumo reduzido de café entre os controles não foi artificialmente reduzido, porque eles foram orientados a tomar menos café por conta da doença de base que eles tinham? Então, inúmeras cartas ao editor foram encaminhadas, tá? E aí isso fez com que os autores tivessem que refazer as análises, né, excluindo essas doenças outras gástricas, como refluxo, gastrite e esofagite, que tinham, de fato, uma indicação para você reduzir o consumo de café. E aí eles fizeram uma análise de sensibilidade, os resultados foram semelhantes, apesar de que a força da associação foi menor, tá? Ou seja, qual é a moral da história em relação a esse estudo? Que a seleção dos controles no estudo caso-controle é sempre muito complexa, muito difícil. Tá legal? Mano, eu fiquei com uma dúvida Pode falar. qual que é exatamente a diferença entre a coorte e o caso controle? Você falou que um é controle de exposição, outro é controle de desfecho, mas eu acho que eu não entendi No exatamente. caso controle, ambos os estudos, em termos você acompanha o indivíduo durante um tempo, tá? Só que no caso controle, você seleciona os indivíduos, é a forma de seleção dos indivíduos. Na coorte, você seleciona os indivíduos pelo status de exposição. No caso controle, você seleciona os indivíduos pelo desfecho, quem tem ou quem não tem a doença. Tá? Posso falar um pouquinho? Pode. Então, caso controle é um estudo que você faz do presente para o passado. Então, a pessoa já está com a doença e você vai, então, ver nessas pessoas o que pode ter causado essa doença. Então, você está no presente e vai para o passado. No caso de estudo de coorte, você parte do passado e vem para o presente ou para o futuro. É o inverso. Então, você procura saber, por exemplo, no caso de doença de Chagas, o caso controle seria assim, você pegaria todos os nossos pacientes que já têm AVC, já tiveram AVC, e você vai, então, saber o que aspectos levaram eles a ter esse AVC. E você vai comparar com um grupo de pessoas, né, que, teoricamente, não tiveram AVC, certo, Mauro? Sim. E aí você vai ver se você vai descobrir que o grupo que já teve AVC, comparado com o grupo que não teve AVC, você vai ver que o pessoal que teve AVC tinha, por exemplo, no ecocardiograma, os dois têm doença de Chagas, né? Teve no ecocardiograma aneurisma de ponta, tinha trombos dentro do coração. Então, você parte do desfecho, que é o AVC, e você percebe que a exposição é o aneurisma de ponta, é o trombo intracavitário do coração. No caso contrário, você teria um grupo de pessoas que tem ecocardiograma, alguns têm trombos e aneurismos, outros não, e você acompanha eles. Alguns fazem AVC e outros não. Então, o estudo é o inverso. No caso do caso controle, né, você está partindo da pessoa que já teve a exposição, já teve o AVC. No caso do coorte, você está partindo do princípio que você vai ver quem vai ter AVC. É mais ou menos isso. É uma questão apenas temporal. Então, só para resumir, caso controle do presente, já aconteceu o desfecho para o passado, identificar qual foi a exposição. Coorte, você parte do passado para o presente ou até para o futuro, pessoas que têm uma exposição, você quer saber o desfecho.
Ok? Ok. Então, deixa eu ver se eu só entendi. Então, o caso controle, ele é retrospectivo, e o coorte, Não, eles... não. É o contrário. Não, também não. Também É não. porque assim, não, o estudo caso-controle não é um coorte retrospectivo. A diferença entre o estudo caso-controle e o estudo coorte é que é a seleção dos indivíduos. Num você seleciona pela doença, quem tem e quem não tem doença. No outro você seleciona. Todo mundo é livre de doença e você seleciona pela exposição. Entendeu? Pela exposição é qual? É o caso controle. Pela exposição é. Não, pela exposição é o coorte. Tá. Caso controle é pela doença. Caso controle. Caso de doença, controle. Agora, não tem a ideia de que assim, o caso controle é um estudo de coorte retrospectivo. Não, não é isso. É a forma com que os indivíduos são selecionados são diferentes. Tá? Tá bom, entendi. Entendi. Beleza? Eu acho que sem querer eu parei de compartilhar aqui. Vocês estão vendo? Parou. Não, Tá, parou de compartilhar. tá. Então vamos lá, só para eu poder. Bom, agora por fim a gente fala dos estudos de intervenção, né, que são estudos experimentais, que são um padrão ouro para você avaliar uma estratégia de intervenção, tá? Que modifica a história natural da doença. A hipótese tem que ser sempre uma intervenção protetora, ele pode ser individual, ou seja, ser realizado com o indivíduo ou comunitário, ele tem diferentes fases, né? 1, 2, 3 e 4. Então, dependendo da fase, normalmente a gente trabalha com os estudos de fase 3 e fase 4, que você já testou uma determinada droga, ou uma determinada estratégia de intervenção, viu que ela é segura e que pode ser aplicada na população. Então, a gente normalmente, o padrão ouro, a gente randomiza os estudos em relação a uma estratégia de intervenção, para ele receber uma intervenção ou não receber a intervenção, e a gente vê, dentre aqueles indivíduos que receberam ou não receberam a intervenção, quem melhorou ou não melhorou. E esse aqui eu trago, por exemplo, um exemplo, né, que foi na área que a gente trabalha, um dos maiores estudos, né, que avaliou, por exemplo, uma droga, o benzonidazol, para o tratamento da cardiopatia chagásica, né? Então, o estudo incluiu 2.854 pacientes que foram divididos aleatoriamente em 2 grupos, um grupo que tomou essa droga e o outro grupo que não tomou, e aí a gente observa ao longo do tempo, no caso desse desfecho, era morte, eventos cardiovasculares, quantos indivíduos que tiveram eventos num grupo ou no outro. Tá legal? Sem dúvida nenhuma, os ensaios clínicos, eles constituem o maior nível de evidência possível em termos de avaliação de estratégia de intervenção, porque, de fato, o que diferencia um grupo do outro é a minha intervenção, dado que eles foram separados de forma aleatória, através de sorteio, para um grupo ou para o outro. Ou seja, através dessa forma aleatória, eu garanto que as características de um grupo sejam parecidas com as características do outro. Tá legal? Então, isso aqui é o que o Alejandro até comentou, e eu falei para vocês que eu iria trazer inicialmente, a pirâmide de evidência, né? Então, aqui a gente tem o menor nível de evidência, né? Por exemplo, opinião de experts, e aí depois a gente tem estudos cross-sectional, estudos de casos, e aí vai aumentando o nível de evidência até chegar, por exemplo, nos estudos randomizados, que eles têm o maior nível de evidência, e as revisões sistemáticas e meta-análises, tá? Que é a revisão sistemática, na verdade, é uma forma de você revisar o que se tem na literatura e trazer, através de busca sistemática do que se tem na literatura, as informações que existem. Dúvidas, pessoal? Opa, sem querer apertei aqui. Eu tenho uma dúvida quanto à pirâmide. Eu sempre fico na dúvida, qual que é a diferença entre uma revisão sistemática e uma meta-análise? Na verdade, a revisão sistemática é quando você pega a literatura e utiliza parâmetros, critérios sistemáticos para buscar os estudos. Tá? Então, eu vou utilizar a minha base de dados PubMed, vou utilizar esses termos, enfim. Aí você pega os estudos. Agora, a meta-análise é, a partir da revisão sistemática, você vai pegar as informações de cada um desses estudos, vai aplicar um teste estatístico e vai ter uma medida única. Entendeu? Então, a meta-análise ela é realizada através da revisão sistemática, dos estudos que você obteve na revisão sistemática. Para realizar uma meta-análise, eu teria que ter acesso aos bancos de dados dos estudos citados nas revisões. Não dos bancos de dados, da medida sumário.
da própria medida sumário que está no estudo, entendeu? Mauro, posso falar um pouquinho? Pode. A meta-análise, ela só é possível quando os trabalhos que você levantou a partir da revisão sistemática, eles têm uma metodologia que é comparável, é homogênea entre eles. Então, se você tiver metodologias diferentes, você não consegue analisar. Então, você só faz a revisão sistemática e não consegue fazer a meta-análise. É um pouco que deve acontecer. Até dá, mas é Até, difícil. mas é difícil, né? Quanto mais heterogêneo é a apresentação das análises, né, mais difícil fica você fazer meta-análise. Mais ou menos isso. Isso, Na verdade, exato. a meta-análise é um conjunto de evidências, de vários trabalhos que você vai fazer vai chegar a uma conclusão única. Então, é por isso que é o de maior poder. Então, você tem um estudo clínico randomizado, esse que o Mauro mostrou, do estudo Benefit, né? Espera aí que eu vou botar a minha câmera de vídeo, deve ser estranho falando, vocês não me verem aqui. Então, o que acontece? Só existe esse estudo, o estudo Benefit, que mostrou que o uso do benzonidazol, o tratamento do benzonidazol em cardiopatias chagásicas não funciona, não faz a menor diferença, só existe esse. Então, se você fizer mais 2 ou 3 ou 4 estudos e todos eles chegarem à mesma conclusão, que você vai fazer uma meta-análise entre 4 ou 5 estudos similares, aí você realmente vai bater martelo e falar: o benzodiazol não funciona na cardiopatia chagásica crônica. Um estudo é uma evidência forte, mas vários estudos apontando a mesma coisa é uma evidência mais forte ainda, entendeu? Deu para entender, entendi. Alguém mais tem alguma dúvida ou quer fazer algum comentário, assim? Eu acho que a gente conseguiu tirar, assim, várias dúvidas ao longo da apresentação, né, então, a explicação foi Mais clara. produtivo, é. Uhum. E Isso. Quando você tem medidas diferentes, são mais difíceis de você comparar. Então, existem algumas técnicas, né? Você pode utilizar uma medida que é a variação em relação ao desvio padrão, tá? Que aí você tenta como se fosse normatizar todos aqueles resultados. Então, você tem uma variável, você pode comparar mesmo ela advindo de instrumentos diferentes, tá? Essa é uma técnica que você pode utilizar. E aí existe uma técnica estatística que uma análise estatística específica que ele te dá uma medida de sumário, que ele pega como se fosse a média de todos os estudos e compara para te dar o quanto que a medida sumário, porque assim, cada estudo ele vai ter um peso diferente, de acordo com o tamanho da amostra deles. Então é como se eles fizessem uma média ponderada de cada um desses estudos para te dar uma medida final, entendeu? Isso, isso. Eles têm um peso diferente, né, dado que os estudos maiores, eles vão ter um peso maior, porque eles têm maior representatividade. eu sempre tive a impressão que essas, comparações de média de estudos, elas poderiam ser feitas apenas se você tivesse acesso aos bancos de dados e daí fizesse, né, porque fazer a comparação só dos valores reportados, assim, seria estatisticamente, proveitoso fazer essa reportar dessa Não, forma? porque você não vai pegar só a média, né, você pega os desvios padrões,
Então, você pega a sua estimativa pontual e a sua estimativa de... Você precisa da média, do desvio padrão e do N de cada estudo. Tá? Interessante. Vou fazer isso no meu TCC, então. É uma meta-análise. Bacana. Mas isso já constituiria uma meta-análise, então? Isso é uma meta-análise. A meta-análise é a análise que você pega os dados individuais de cada estudo e junta eles. Então, é como se fosse uma nova análise, entendeu? Isso é meta-análise. Interessante. Bacana. Alguém quer fazer mais algum comentário, alguma pergunta, tirar uma dúvida? O Jorge já falou no chat que gostou muito da apresentação, foi super bacana. Eu concordo, eu acho que, assim, foi uma discussão muito boa para quem trabalha com pesquisa, assim, apesar de não ser diretamente da área da psicologia, assim, os desenhos de estudos seguem os mesmos, assim, então, Sim. assim, eu acho que você foi super claro, você trouxe, assim, eu tinha uma noção dessas coisas, você trouxe uma explicação de uma lógica, assim, daqueles esquemas, que eu nunca tinha visto ser apresentados, assim, tão organizada, então foi bem bacana, assim, eu achei muito bom, eu sempre tô aprendendo coisas, assim, então, bem bacana mesmo, de verdade. Bem, quero aproveitar então, agradecer a sua presença aqui, Mauro. Eu acho que foi super esclarecedor, acho que foi assim, um seminário super bacana de pesquisa. Eu acho que para quem trabalha, quem está fazendo TCC agora, ou está nos projetos de mestrado, ou quer conduzir pesquisa, eu acho que isso é super, super importante ter noção desse desenho de estudo, né? Porque para começar uma hipótese de pesquisa, tem que saber como é que você vai conduzir isso, né? E qual o peso de evidência que o estudo pode ter, né? Foi proveitoso. Tá. Eu sugiro, não para agora, né? Senão o Mauro vai me matar. Mas eu sugiro, Mauro, que você depois faça uma apresentação mostrando como se utiliza determinadas estatísticas para determinados trabalhos. Esse é um nível, obviamente, mais elaborado, né, de bioestatística, mas, por exemplo, qual a estatística que se utiliza quando você vai fazer estudos longitudinais? Porque a estatística, na verdade, ela não deixa de ter relação com o desenho de estudo, mas ela tem mais relação com o dado que você tem do que propriamente com o desenho de estudo. Mas seria interessante uma abordagem, porque, assim, uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, e aprendi na marra, é que antes de você montar um projeto, você tem que ter muito claro qual análise que você vai fazer dos seus dados, né? E que dados devem ser coletados. Para não acontecer de você conclui o seu trabalho, vai analisar, e aí você descobre que tem um dado ali que pode ser importante, porque pode ser um fator de confundimento, como o caso agora recente nosso sobre a transmissão congênita e vetorial, que parecia que a transmissão congênita dava menos cardiopatia, mas, na verdade, era a idade, né? Pacientes mais jovens. Então, se eu não analiso idade, você chega a uma conclusão equivocada, né? É aquilo Então, que eu falei, né? Dos fatores de confundimento. então seria interessante, assim, para o futuro, fazer alguns exercícios, né? E o pessoal Sim. participar, né, ao mesmo exercício, para dizer, qual estatística que você faria para analisar esse dado, essa pergunta aqui, né? E aí ver o que as pessoas... Porque isso é uma maneira interessante das pessoas irem se apropriando de que tipo de estatística se usa para abordar uma pergunta de um determinado dado. Eu acho que isso é um aspecto muito relevante na formação de quem vai trabalhar, que é o caso desse grupo, que vai trabalhar com projetos de pesquisa, enfim, que vai analisar dados. Psicometria é análise de dados o tempo todo. Acho que seria muito legal depois você ver, montar algo parecido, né? Eu acho que valeria a pena. Eu achei a tua aula ótima, eu sempre aprendo muito com você, Mauro, mas eu acho que o pessoal não entendeu a diferença de grupo controle para coorte. Mas, enfim... Caso controle para coorte. Porque, assim, é difícil, né? Porque, assim, falei para vocês, o coorte não é... O caso controle não é uma coorte retrospectiva. Uhum. Então, assim, a diferença entre eles é a forma com que os indivíduos são selecionados. Se os indivíduos são selecionados pelo status de doença, normalmente a gente pega doença, né? Mas desfecho, você tem um estudo caso-controle. Se os indivíduos são selecionados pelo status de exposição, estão livres da doença,
você tem um estudo... Então, eu vou tomar um minutinho de vocês. Eu estava aqui pensando com um exemplo na área da psicologia, né? Então, imaginei o seguinte: um estudo de caso controle seria o seguinte: você pegaria um grupo de pessoas com ansiedade fóbica e um grupo de pessoas que sejam representativas desse grupo sem ansiedade fóbica, certo? E aí você iria para trás, para saber o que tem nesses dois grupos de diferente, né? Então, ele já tem a doença, ele já tem o desfecho, que é a ansiedade fóbica, e você vai tentar entender qual foi a exposição. Aí você pode descobrir, estou dando um chute aqui, pode descobrir que a exposição foi o fato que o grupo que tem ansiedade fóbica é o grupo que, quando eram adolescentes, crianças e adolescentes, tinham pais ausentes. E o grupo que não tinha ansiedade fóbica, os pais eram presentes. Ok? Estudo caso controle, sempre para trás. Começa com um desfecho, que é a doença, que é a ansiedade fóbica, e vai para a exposição, que é a ausência de pais presentes. Aí você pode fazer um estudo contrário. Você pega crianças de 10 ou adolescentes de 10 anos, adolescentes de 13, 14 anos, e analisa dois grupos. Um onde o grupo familiar, os pais são ausentes, e o grupo, os outros pais são presentes. E você acompanha eles. E aí você vê quem vai fazer ansiedade fóbica. Então, você começou com uma exposição e terminou com um desfecho. Deu para entender a diferença dos dois? Eu acho que deu. Parece que, então, os estudos de coorte, eles são tendem a ser longitudinais e os estudos de caso controle tendem a ser transversais. Ele é transversal porque já aconteceu o desfecho. Sim, claro. Mas ele não é transversal porque você vai para trás, né? Então, transversal porque é uma coleta, né? Não, mas você tem estudo de caso controle, é porque é esse, caso controle, você tem estudo de caso controle prevalente, estudo de caso controle incidente. E nos estudos de caso controle incidente, você pode... E é complexo, assim. Eu não entrei na questão dos casos controle, porque você tem caso controle alinhado, você pode fazer um caso controle dentro de uma coorte, você segue os indivíduos. E aí, a cada caso que vai aparecendo, você pega ele e depois compara com os indivíduos da coorte que não tiveram caso. Então, isso não é um estudo transversal, você está acompanhando o indivíduo ao longo do tempo, entendeu? Mas, enfim, não é tão simples assim. Os estudos de caso coorte não necessariamente são transversais, não. A melhor forma de você entender a diferença entre eles é como você seleciona os indivíduos, entendeu? Vai precisar de um seminário só para essa discussão. É complexo, Mas eu acho que eu consegui pegar, não sei, acho que deu para ter um panorama, mas assim, eu acho que você demonstrou que isso é com o buraco mais embaixo também, né? Também não é uma coisa tão simples de entender. Não, caso controle é super difícil. Uhum. Bem, eu vou passar a lista de presença uma última vez, só para quem por acaso não tenha pego, né? Vocês vão ter acesso ao certificado a respeito desse seminário, vocês preenchendo isso depois e... Bom, é isso, acho que a gente já passou um pouco o nosso tempo, a gente podia encerrar. Novamente agradecer o Mauro pela vinda dele aqui na Liga de Psicometria, assim, então acho que foi super, super bacana, de verdade, sim, muito obrigado. A professora Amanda falou comigo que ela teve uma emergência, não pôde comparecer hoje, mas ela pediu desculpa para você por não ter comparecido e tal, mas agradeceu também a sua vinda. E, bem, é isso, né? Quer comentar alguma coisa antes da gente encerrar? Ou... Verdade, eu acho que e parabenizar vocês pela Liga, eu acho que é super importante. É um assunto difícil mesmo, né? Um assunto que requer muitos e muitos e muitos encontros. Eu tentei fazer um overview, né? No final até acelerei um pouquinho por causa da hora, mas é isso, né? Depois, mais para frente, a gente vai tentando marcar outros encontros e tentando elucidar algumas dúvidas que vão sempre aparecendo. Show de bola. Muito obrigado. Tá bom? Obrigado a todos que compareceram, tá bom, gente? Tchau, gente. Um abraço. Boa noite a todos. Um abração. Tchau, tchau.